bom. Em seguida, o desembargador Gebran Neto falou sobre as provas que ligam Lula ao apartamento triplex de Guarujá. Luiz Inácio Lula da Silva teria pago parte por um apartamento simples, mas o Grupo OAS disponibilizou a ele, ainda em 2009, o apartamento 64A triplex, sem que fosse cobrado qualquer acréscimo. Posteriormente, em 2014, o apartamento passou por benfeitorias, a cargo do Grupo OAS, para atender ao ex-presidente, sem que houvesse igualmente pagamento de preço. Estima o Ministério Público o valor da vantagem devida R$ 2.424.991. Em razão dos fatos, Luiz Inácio responde por crime de corrupção. Me parece extremamente relevante o fato de ter havido uma visita no início de 2014, posteriormente serem realizados os projetos estão nos autos, todos eles assinados pelo Roberto Moreira. A apresentação, segundo essa testemunha, segundo este Correio, e também segundo Léo Pinheiro, de que os projetos foram estabelecidos em São Bernardo de Campo, na residência do ex-presidente e da ex-primeira-dama. E me parece muito singular que depois houve uma segunda visita para verificar as reformas. Equivale a dizer, esse fato ganha robustez, aos meus olhos, tendo em vista que ele dá corroboração a muito daquilo que já foi dito anteriormente. Não é crível a construtora canalizasse tantos recursos apenas como forma de tornar o negócio mais atrativo. Os gastos, inclusive, extrapolam o próprio valor do mercado do bem. Não se cuida, pois de reforma decorativa, mas sim de características de personalização para um programa de necessidades específicos. Sobre a titularidade do triplex. Para além daquilo que já restou exposto, há outros elementos que confirmam as declarações prestadas por Correios, testemunhas e colaboradores. A questão relativa à titularidade e à reforma, como se deu sua aquisição e custeio das reformas, deve ser compreendida segundo as provas carregadas aos autos e a linha de desdobramento causal dos fatos e a percepção daquilo que restou apurados nos autos, na linha do que ensina Malatesta. É o conjunto dos elementos probatórios, diretos e indiretos, que conduzem a um juízo seguro sobre os fatos imputados, havendo prova acima de dúvida razoável quanto à destinação do imóvel. O relator do caso no TRF afirmou que o crime não passa recibo, mas que neste caso as provas apontam quem é o corrupto e quem é o corruptor. Para além da prova material, até aqui referida, a prova oral indicando que o apartamento 174, posteriormente modificado para 64A, estava reservado ao ex-presidente. E mais, a prova indica que os recursos necessários para o pagamento da diferença entre aquilo que inicialmente foi adimplido pelo apelante e por sua esposa, agregado com as reformas, foram marcados pela OS. Sobre a transferência, transcrevo um trecho de depoimento de Léo Pinheiro, em perguntas da defesa, reafirmou que a transferência ou a entrega das chaves não ocorreu exatamente porque Léo Pinheiro foi preso em novembro de 2014. Inevitável a conclusão idêntica em relação a José Aldemário Pinheiro, pois se de um lado tem-se o corrupto, de outro lado tem-se o corruptor. A denúncia não se baseia em suposta relação direta entre os valores utilizados para o pagamento de propina e os contratos da Petrobras. O liame pretendido pela defesa inexiste e seria até mesmo irrelevante, pois não se perquire a respeito da origem dos recursos para fazer frente ao apartamento e aos respectivos gastos da personalização. Havia um caixa único e dele eram pagos os agentes políticos. Crimes dessa espécie não passam recibo. Em regra, os valores de propina passam ao largo da contabilidade oficial. Além disso, a corrupção não ocorre somente com recursos ilícitos, tampouco para a prática de um ilícito. Ainda que o objeto do pedido seja lícito, o bem jurídico tutelado, a administração pública, permite a criminalização da conduta do agente. Ao analisar a dosimetria, ou seja, o tamanho da pena pelos crimes, o desembargador Gebran Neto aumentou o tempo de cadeia que Lula terá que cumprir, que tinha sido estabelecido na primeira instância em 9 anos e 6 meses de prisão. O desembargador aplicou uma pena maior por se tratar de alguém que foi presidente da República. A culpabilidade é o vetor maior da dosimetria da pena e eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. É lembrar que a eleição de um mandatário, em particular do presidente da República, traz consigo a esperança de uma população e um melhor projeto de vida.
Críticas merecem, portanto, todos aqueles que praticam atos destinados a trair os ideais republicanos, sem escudar por óbvio que a corrupção aqui tratada está inserida em um contexto muito mais amplo e, assim, de efeitos perversos e difusos. Há um esquema sofisticado de fraude e de corrupção no seio da Petrobras. Esse mecanismo acabou por fragilizar não apenas o funcionamento rígido da Petrobras, mas todo o processo político brasileiro. E aqui a motivação do crime extrapola os reflexos pessoais. A par da vantagem e benefícios próprios, censuráveis e graves, não somente os bilhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque da própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente comprometido. Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-presidente da República, mas que praticou o crime e pactuou, direta ou indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima daquela ordinariamente se firmaria na dosagem da reprimenda. Depois dessa explicação, o desembargador Gebran Neto, como relator do processo, deu o voto sobre o tamanho da pena para Lula. A somatória de ambas as penas arbítrio em final a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. O relator concluiu o voto dele, determinando que Lula comece a cumprir a pena depois que os recursos possíveis sejam julgados no próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em relação ao início da execução da pena, que se dará após o julgamento por esta Corte de todos os recursos que tenham efeito suspensivo na linha daquilo que a gente já vem decidindo em outros processos. O segundo a votar foi o revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, que também é presidente da turma. Em seu voto, Paulsen disse que a corrupção foi encoberta por dirigentes da Petrobras para garantir um esquema de favorecimento ao governo. Essa prática das empreiteiras seria cobertada por dirigentes da Petrobras, nomeados e mantidos nos cargos justamente para que o percentual desses contratos retornasse na forma de propina aos partidos políticos e às pessoas a eles vinculadas, dando lastro financeiro às atividades partidárias, assegurando apoio ao governo e enriquecendo os corruptos. Paulsen ressaltou que a lei está acima de todos, mesmo de um ex-presidente da República. Se espera de quem assume tal cargo uma conduta correta, um exemplo, uma postura de servir ao país e não de servir-se deste. O cometimento de crimes de corrupção por um presidente ou ex-presidente em razão do cargo, além de constituir uma violação seríssima à ordem jurídica, torna vil o exercício da autoridade. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. O desembargador Leandro Paulsen também ressaltou que o julgamento foi pautado pela imparcialidade, sem considerar quem são os réus. O julgamento é realizado por juízes togados, com formação e experiência para atuar com equidistância e imparcialidade e orientado pela estrita aplicação do direito ao caso concreto mediante criteriosa análise dos fatos. Aqui, ninguém pode ser condenado por ter costas largas, nem ser absolvido por ter costas quentes. O desembargador disse ainda que as provas não deixaram dúvidas da culpa do ex-presidente Lula. Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República, e foi muito oportuna a transcrição trazida pelo relator, mais uma vez refiro, em que ameaçou substituir os próprios conselheiros caso não fosse confirmada a indicação. Segundo o desembargador, o triplex em Guarujá foi uma vantagem ao ex-presidente, abatida da conta de propina que o PT tinha com a OAS. O desembargador elencou 19 itens como provas numa lista que ia da letra A à letra T, para concluir que houve cometimento de crime. Porque ele torna evidente o benefício pessoal, torna evidente que se sabia da conta geral de propinas, que o presidente da República tinha pleno conhecimento disso e dela se fazia uso.
Eu passarei direto ao ponto da conclusão do meu voto no que diz respeito a essa questão do triplex, e mesmo as conclusões, elas vão de A a T. Trarei aqui os fatos que restam demonstrados no processo que permitem a formação de um juízo a respeito desse aspecto. Tenho que a prova nos autos, nesse episódio do triplex, demonstra o cometimento do crime. Paulsen acompanhou na íntegra o voto do relator, manteve a condenação do ex-presidente Lula e também ampliou a pena dele. O desembargador também concordou que a pena passe a ser cumprida depois do julgamento dos recursos pelo próprio TRF4. O terceiro desembargador a votar, Vitor Laus, acompanhou os dois primeiros sobre a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e também o aumento da pena, como propôs o relator. Em seu voto, Vitor Laus começou elogiando procuradores, advogados de defesa e o juiz Sérgio Moro. Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais